Mais uma questão desafio. E dessa vez da banca Sesgran Rio. É uma banca muito importante, é uma banca que tem uma abrangência nacional, uma banca bem interessante com as questões de língua portuguesa, e uma delas é sobre morfologia. De maneira mais específica, cobra o conteúdo de preposição e exige conhecimento de regência, certo? Então, vamos lá. Banca Sesgran Rio. Assinale a alternativa em que o uso da preposição está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá. Sempre é importante esclarecermos quando pede de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Significa o quê? Significa que o uso da preposição precisa estar respeitando as regras gramaticais. Então, expressões como norma padrão da língua portuguesa, norma culta, gramática normativa, são termos que querem dizer que aquele uso precisa estar adequado às regras gramaticais, certo? Então, das 5 alternativas, apenas em uma temos o uso da preposição inteiramente correto. Então, vamos lá. No primeiro momento, eu vou só ler as alternativas, vou destacar as preposições e depois nós vamos fazer a análise aí com a técnica adequada para chegarmos à resposta. Então, vamos lá. Alternativa A. A certeza que a sorte chegará para mim é grande. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Nós vamos analisar se a preposição, caso tenha sido utilizada, esse uso está correto, ou se a ausência da preposição está correta também. Então, se não tiver uma preposição onde deveria ter, está errado o item, não é o gabarito. Se tiver uma preposição e não aceitaria naquele contexto, também está errado. Então, o gabarito só será a alternativa em que existindo uma preposição, o uso é correto, ou inexistindo a preposição, de fato, não precisaria dela naquela regência. Então, aqui, nós temos que observar a regência também. A regência, tanto verbal como nominal. A regência verbal se dá quando fazemos a pergunta, a análise ao verbo transitivo, e aí o verbo vai nos mostrar se ele exige uma preposição para chegar até o complemento ou não. Se ele é um verbo intransitivo, exigindo preposição, ou se ele é transitivo, não precisa de preposição. E também podemos fazer uma análise similar com nomes, que aí é onde temos a regência nominal. E aí o que são nomes para a regência nominal? Substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Então, essas 3 classes de palavras, esses 3 tipos de termos, eles fazem a regência nominal. A regência verbal só é com verbo. A nominal são nomes, um desses 3 tipos, que podem exigir ou não a preposição, certo? Na regência nominal, nós temos a presença de preposição. Na verbal, podemos ou não ter essa preposição. Então, aqui, ó, a certeza que a sorte chegará para mim é grande. Aqui nós temos o para, que é uma preposição. E também vamos analisar a regência aqui, se caberia ou não preposição. Preciso de, então, preposição, que me arranjem um emprego. Convidei a Maria para vir ao escritório. Então, nós temos aqui uma preposição nessa fusão que forma a crase. Então, temos a preposição a, temos o para e temos o a aqui junto ao o artigo. Então, formando uma contração de preposição. A necessidade que ele viesse me ajudar me fez chamá-lo. Aqui nós não temos preposição, mas a ausência de preposição deve ser analisada. Será que caberia uma preposição em algum desses termos? Então, é isso que vamos ver na regência. Às 10 horas em ponto, então temos aqui a preposição para formar essa crase, estarei à sua casa. E a sua casa também, teoricamente, temos uma preposição aqui. Então, vamos analisar se as preposições destacadas estão corretas
e se a ausência delas em algum momento é um uso correto ou não. Seria adequado colocar ou não a preposição, certo? Então, esse é o ponto da regência. Então, aqui, o que é que você pode fazer? Após essa análise aqui global, pode escolher uma das alternativas, já eliminar, se você enxergar algum erro, ou já apontar o gabarito, caso você o encontre, certo? Então, aqui você pode analisar o termo, o item que você se sentir mais confortável. Essa questão é de um nível médio para alto, certo? Então, traz um maior nível de dificuldade. Então, nem sempre a gente já vai bater o olho e encontrar o gabarito. Aí, aqui, ó, nós podemos começar, então, pela letra A mesmo. A certeza que a sorte chegará para mim é grande. Primeiro, vamos analisar o uso do para, se está correto. Então, a gente tem que olhar o termo anterior, o contexto. E aí, vamos olhar se caberia uma preposição ou não em outra regência. Então, vamos lá. A certeza que a sorte chegará para mim. Então, a sorte chegará para alguém. Então, chegará para mim. Beleza, esse para está correto. Mas aqui nós temos certeza, que é um substantivo abstrato. Lembram que eu falei que substantivo abstrato ele pode fazer uma regência nominal. Então, a certeza que a sorte. Será que caberia uma preposição aqui, ó? Quem tem certeza de algo. Então, o correto aqui seria a certeza de que a sorte chegará para mim. Então, há um erro de regência pela ausência da preposição de. Ó. Então, aqui, no meio desses dois termos, após certeza, deveríamos usar a preposição de. Então, letra A não é nosso gabarito, porque tem um uso incorreto, que é a ausência da preposição onde deveria, certo? Então, substantivo abstrato, quem tem certeza de algo. Então, similar ao que fazemos com o verbo na regência verbal, também fazemos com nomes na regência nominal, certo? Então, aqui tem a ausência de preposição, a gente elimina essa alternativa. Tem um uso correto, mas há um uso incorreto. Preciso de que me arranje um emprego. Então, aqui nós só temos uma preposição que é a de. Temos o verbo precisar. Então, vamos analisar a regência. Quem precisa, então notem, ó, sempre você faz quem, aí fala o nome do termo, se é nome ou se é o verbo. Ó. Quem precisa, não é o verbo precisar, quem precisa de algo. Então, aqui está correto. Ó. Preciso de que me arranje um emprego. Então, teoricamente, até o momento, a letra B não tem erro. Não caberia a preposição em nenhum outro lugar, e onde ela foi colocada, até o momento, identificamos como correto. Letra D. Convidei a Maria para vir ao escritório. Primeiro, aqui nós temos uma crase antes de Maria. Quem convida, convida alguém, não convida a alguém. Eu convidei o meu amigo. Eu não digo eu convidei ao meu amigo. Eu convidei a mulher. Eu não digo eu convidei a mulher craseada. Eu convidei o homem. O homem. Eu não digo eu convidei ao homem. Então, quem convida, convida alguém. Então, não tem preposição. O verbo convidar não exige preposição. Se não exige preposição, essa crase está errada, porque aqui só temos o artigo a. Não caberia a preposição a, certo? E tem outro motivo. Antes de nome próprio feminino, nós não usamos crase, em regra geral, certo? Então, não exigiu a preposição a para formar essa fusão, está antes de nome próprio feminino, que, em regra geral, a gente não usa. Então, já encontramos um erro aqui nesse uso da preposição, porque esse a, como ele está com acento grave, ele está indicando que temos o a preposição e o a artigo. E só teríamos aí, de maneira correta, o artigo. Não caberia a preposição, então já elimina a letra C. Mas só analisando o restante, convidei Maria para. Quem convida, convida alguém para alguma coisa. Então, é um verbo bitransitivo nesse contexto. Então, convida Maria, transitivo direto, por isso que não cabe o uso da preposição a, para
algum lugar. Então, está correto esse para. Para vir a algum lugar. Então, quem vem, vem a algum lugar ou para algum lugar. Então, o resto está correto, mas tem um uso errado. E aqui a gente quer a alternativa que está de acordo com a norma padrão. Por conter um erro, essa alternativa não está. Letra D, a necessidade que ele viesse me ajudar me fez chamar. Então, aqui nós não temos nenhuma preposição. O que é que vamos analisar? A ausência dela. E aí, a ausência dela tem que ser verificada na regência. Aqui, nós temos necessidade. A necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato, parecido com certeza. Então, quem tem necessidade de algo. Logo, é o mesmo erro da letra A. Caberia a preposição de após necessidade. Quem tem necessidade de algo. Então, o correto seria a necessidade de que ele viesse me ajudar, me fez chamar. Então, aqui tem um erro na letra D, bem similar ao que ocorreu na letra A. Um erro de regência nominal. Letra E, às 10 horas em ponto, estarei à sua casa. Então, ao meio-dia, às 10 horas. Então, aqui a crase está correta, logo a preposição também, certo? Porque quando a gente troca por meio-dia, se configurar ao meio-dia, significa que eu tenho preposição e artigo. Logo, às 10 horas, vai ter crase. Isto é, vai ter a preposição a e o artigo feminino as. Então, aqui, primeiro, o uso está correto. Mas olha o segundo, estarei à sua casa. Quem estará? Estará em algum lugar, não estará a algum lugar. Eu estarei em casa amanhã, eu estarei na escola, que tem a preposição em, mais a, na. Eu estarei em Salvador, eu estarei em boa companhia. Então, quem está em algum lugar, não é a algum lugar. Logo, não cabe uma preposição a, e não cabendo preposição a gente não teria o uso da crase correto aqui. E também o uso da crase antes de substantivo, antes de pronome possessivo feminino, ele tem seu uso facultativo, mas a palavra casa ali não está determinada. Então, quando a palavra casa e a palavra terra não estão determinadas, casa de fulano, terra de cicrano, aí, quando fala de maneira genérica, a gente não usa crase também. Então, de toda forma, essa crase está errada, e a crase estando errada é porque não caberia a preposição. É um erro de preposição também. Dessa forma, nosso gabarito é letra B. Letra B é a única alternativa correta, porque traz em todos os itens ela por inteira, respeitando a norma padrão quanto ao uso da preposição. Então, o gabarito da nossa questão desafio, banca SES Gran Rio, uma questão que envolveu preposição, regência até crase, mas o foco foi na preposição, gabarito letra B.